Vamos embora hoje falar sobre o sistema de aquisição em eventos presenciais. Essa é a segunda parte. Já falamos anteriormente sobre a parte de prospecção, como é que você aborda as pessoas e gera reuniões. E agora vamos falar sobre a parte que eu mais gosto, que é palestras, construção de palestras voltadas à geração de reuniões, construção de palestras voltadas a vendas, tá? Eu sou um grande adepto e amo fazer isso porque na minha carreira, grande parte do que eu fiz foram eventos presenciais. Eu demorei até um pouco para entrar no digital, em fazer eventos no digital. Eu fiz muito mais no presencial, tanto na frente quanto nos bastidores. Então eu estimaria que eu já devo ter feito e participado ativamente, né? Não só participado, sentado aprendendo, de mais de 50 eventos. E o que é que isso quer dizer na prática? Se eu já participei de tanto evento, eu já vi várias coisas que você pode aplicar na prática para você ter resultado. E aí é muito importante dizer que eu já tive cases de clientes fazendo o primeiro evento que fez um pitch que eu com 260 mil em 24 horas. Já tive clientes que eles lotaram a agenda deles com uma palestra no Zoom, que ele foi chamado para fazer uma palestra na faculdade. Já tive clientes que através da palestra dela tinham 300 participantes na palestra, ela conseguiu 230 formulários. Então, por que eu estou falando isso? Porque se você consegue fazer isso bem feito, é uma alavanca absurda de poderosa para o seu negócio. Absurda, loucura de ser boa. E eu gosto de dizer que, poxa, se a pessoa está ali te escutando durante 3, 4 horas, 1 hora e meia, ou vários dias, se é o seu evento presencial, e você não está conseguindo converter, tem algum problema muito sério na sua forma de guiar o processo. Beleza? Então vamos falar da forma como eu recomendo que você faça a guiança da sua palestra. Primeiro aqui vamos tratar 5 passos. Visão macro, construção da palestra em cima dos 3 atos, exemplos práticos e lembretes importantes. Visão macro é tudo que você precisa entender sobre como fazer a construção passo a passo em cima dos 3 atos. É como eu trabalho, começo, meio e fim a palestra, e você vai entender o que é que tem que fazer em cada ato, alguns exemplos práticos e alguns lembretes que você precisa ter para ficar craque no processo. Dito isso, a gente tem uma metodologia aqui que é a equação sagrada. Ou seja, o público, eu tenho que ter um objetivo para esse público, eu preciso saber o que eu vou oferecer para ele, o que é que eu quero trazer para ele, o que é que eu tenho de objetivo, e tudo é uma oferta. Se eu estou fazendo para você uma oferta para você assistir um filme, é uma boa oferta, mas eu posso falar assistir um filme com a pessoa que você ama, com uma boa pipoca, dentro de casa, com o som melhor possível. Eu desenho a experiência muito melhor e ela se torna muito mais irresistível. Então as pessoas acham que às vezes a oferta é só para coisa paga. Não necessariamente. A oferta também é para coisas gratuitas, tá bom? A partir disso, quando eu tenho como se fosse o Rio de Janeiro aqui, que é o público, e Niterói, eu preciso de uma ponte que coliga os dois. Essa ponte é a narrativa de impacto. É os elementos que eu vou colocando e encaixando como um quebra-cabeça para eu chegar nesse objetivo. E, obviamente, por mais que a estrutura ela seja universal e se aplique a todas as palestras, as nuances elas são diferentes. Porque se muda o público, muda a narrativa. Automaticamente, se eu estou falando com advogados, a minha linguagem já tende a ser mais formal pela natureza das pessoas que eu estou falando. Pode ser que a estrutura da palestra seja a mesma, mas as nuances vão mudando. Essa é a grande base e pode ficar tranquilo que você pode repetir alocadamente isso aqui. E por último, eu tenho foco, né, na parte do triângulo em falar uma única coisa. Eu só quero falar uma coisa que vai ser repetida amplamente durante o processo. Eu vejo que muitas vezes quando as pessoas estão querendo fazer palestra ou fazem palestras, são muitas informações compartilhadas. E pensa, é o primeiro contato, ou talvez o segundo contato que a pessoa tenha contigo. Se você começa a falar várias coisas diferentes, ela não vai lembrar. E se ela não lembra, é como se a sementinha que foi pro coração dela, ela não nasce. Por que não nasce? Porque é muita coisa para ela lembrar. Então, se ela for lembrar de cada coisa que todo mundo for falar, ela não lembra. Se você falar uma coisa, com certeza ela irá lembrar. Isso, aqui a gente percorre 5 passos. Preparação, que entender contexto, público, objetivos, mapear o público, narrativa de impacto, conteúdo de valor e oferta irresistível. Eu quero que você aprenda a escolher o que colocar, o que não colocar dentro desse processo. Eu quero que você conheça muito bem o seu público para saber como guiar isso da melhor forma, construa sua narrativa e faça uma oferta irresistível. Mais uma vez, oferta não é só aquilo que a gente vende. Tudo é uma venda, necessariamente. Uma venda de uma ideia, uma venda de uma CTA. Até aconteceu um exemplo esse final de semana na missa. O padre falou assim, ó pessoal, quem quiser me seguir lá no Instagram, vale muito a pena, tá? Esse é um jeito de falar. Outra coisa é falar assim, olha, eu venho pro Brasil de ano em ano
E nesse meio tempo eu estou compartilhando o que eu tenho feito na Terra Santa, em Jerusalém e principalmente nas minhas andanças. Agora eu vou para a Suíça e eu vou mostrar a realidade lá de como o catolicismo tem se portado na Suíça, como tem se portado em Jerusalém e as dificuldades que tem enfrentado na guerra. Qual que é mais provável de você seguir e tomar uma ação? A primeira opção ou a segunda opção? Obviamente a segunda opção. Se você entende isso e você vira essa chave, você passa a fazer chamadas para ação muito mais sexys, muito mais irresistíveis no fim da sua palestra. Vamos lá. Então, a primeira coisa, a gente precisa mapear. Quanto tempo tu vai ter? Se é uma imersão, se é um treinamento, se é uma fala. Como é a disposição do espaço? Tu vai ficar parado? É uma sala mais intimista? É uma plenária? Isso muda tudo. Porque se tu tiver que ficar parado, não tem como trabalhar tanta dinâmica. Se tu tiver mais liberdade, tu consegue trazer dinâmica, tu consegue trazer as pessoas para o palco. Você vai ter recurso visual para te dar apoio ou não? É no gogó. Porque se for no gogó, é um estilo de palestra. Se não for no gogó, tiver slide, é outro estilo de palestra. Qual é o objetivo da palestra, quem é o público que estará presente e que tipo de público é esse. Seja detalhista para que a narrativa saia específica. É letrado, é mais simples, são mães sem tempo, são empresários bem-sucedidos, são pessoas sobrepeso. Tudo muda, tá? Qualquer tendênciazinha de público muda bastante. Dito isso, a partir do momento que você conhece qual que é o seu público, você faz 3 coisas. Mapear necessidades. O que esse público precisa? O que para ele é fundamental que você entregue? A segunda coisa, desejo. O que esse público tem como desejo? O que é que ele quer? E precisa e quer são coisas diferentes. Vou te dar um exemplo. Tem muita gente que quer previsibilidade, mas precisa, deseja vendas. Quer dizer, tem necessidade de vendas. E os problemas aqui é tudo aquilo que impede essa pessoa chegar nesses desejos. Você pode tanto perguntar às pessoas que estão na palestras, ou você pode rodar no chat GPT. Obviamente, quanto mais real, melhor. Quando eu estava no Japão agora, fui dar um treinamento lá para os brasileiros que estão no Japão. Antes de dar minha palestra, não adianta eu chegar, mas eu sei dar a palestra. Mas, cara, se eu não conheço o público, eu não vou falar o quê? E aí eu fiz a coisa de almoçar com brasileiros japoneses. E quando eu fui almoçando com ele, eu fui perguntando detalhes da realidade. Como é que era a vida deles na fábrica, como é que era a vida deles como empreendedor, por que eles vieram para cá. E dentro da minha palestra eu tive que colocar vários desses elementos. Porque não adianta você fazer a palestra para você. Se você faz para você, você não vai atingir o objetivo da chamada para ação. Se você faz para as pessoas, você atinge sim esse objetivo. Dito isso, quando você está construindo a sua narrativa, você tem que se perguntar qual que é a única coisa que esse público precisa entender. Vou dar um exemplo do que eu falei lá na palestra. Eu falei lá na palestra que escalar é a coisa mais simples do mundo. E você só precisa fazer 2 coisas: potencializar quando dá certo e refinar quando dá errado. Conexão, o que é que eu tenho em comum com esse público? Então, exemplo dessa palestra: eu gosto de anime, eu amo o Japão, eu gosto demais da cultura japonesa, eu gosto de sushi. São detalhes bestas, mas a partir do momento que a pessoa que está ali, ela vê que você tem algo em comum com ela, isso é muito vantajoso. Credibilidade, a sua reputação, histórico, títulos e autoridades no assunto, e autoridade, estudos, teorias, dados e resolução de problemas. Por que a ordem é essa? Porque eu preciso ter primeiro claro o que é que eu preciso que fique na cabeça das pessoas, depois como que eu vou puxá-las para perto, 3, como é que elas vão ver um pedestal, tipo assim, cara, esse cara é brabo, esse cara é diferenciado, essa mulher é diferenciada. E a autoridade. Então, isso aqui fecha um triângulo: conexão, credibilidade e autoridade. Elementos de conexão. Quais são os valores que vocês têm em comum? Quais as crenças que vocês têm em comum? Quais comportamentos e manias têm em comum? Quais hobbies e atividades? Quais grupos frequentam em comum? Quais características possuem em comum? Quais resultados você conquistou com o seu método que conectam ao desejo íntimo do seu público? Quais experiências negativas que você passou que coincidem com a situação atual do seu público? Se você consegue estruturar isso aqui, já está na frente de 90% das pessoas que não sabem fazer palestra, tá? Então, o primeiro momento da palestra, o ato 1 da palestra, é você conseguir se conectar com as pessoas, é você trazê-las para perto. Porque se você já começa dando um conteúdo, a pessoa tá cagando na sua cara, entendeu? Então, o primeiro momento é o momento de dizer assim: ei, vem aqui para perto, chega junto aqui, eu te entendo, eu sei o que é que tu tá passando, a gente é bem parecido. Segundo momento da palestra é: o que é que existe de único na sua história que faz com que você seja referência no que você faz, que tipo de experiência você já passou para falar do que você fala, títulos que você possui, informações que você possui, que tipo de resultado seu método já trouxe, que tipo de resultado você já gerou para os seus clientes e há quanto tempo você está na sua área de formação.
Credibilidade é aquela coisa que a pessoa vai dizer, tá, gostei do cara, eu me conecto com ele, ele agora, pô, esse cara é diferenciado, essa mulher é diferenciada, ele tem um método único. Exemplo de um cliente. Peguei, primeiro momento, falar o que ela gera. E o terceiro momento é explicar o método dela, como é que ela gera esses resultados. Se não respeita essa ordem, você já começa a falar do método, a pessoa vai ter aquela objeção que, mas ele não me entende, ele não está na minha rotina, ele não está na minha realidade. Sacou? Então, qual o método que você usa, quais são os pilares e princípios que norteiam o seu método, quais são as evidências teóricas que comprovam a funcionalidade do seu método, quais são as evidências empíricas que comprovam a funcionalidade do seu método, isso. Por qual motivo as pessoas que seguem o seu método possuem resultados. E aí tem uma questão que é legal, né, que é o seguinte, às vezes você consegue se nortear muito bem a partir do momento que você usa esse sistema. Se você consegue responder essas perguntas, você consegue montar facilmente as coisas. Então vamos lá. Na hora de abordar conteúdo de valor, eu vejo que muita gente quer falar muita coisa. Então, o que é que tu vai fazer? Tu vai listar tudo aquilo que tu quer falar. Quero falar sobre tudo isso aqui. Isso aqui é muito importante. Desses todos, tu vai listar 3 que tu não pode deixar de falar em situação alguma. E por último, tu vai criar metáforas ou analogias para ilustrar didaticamente esse tópico. Vamos voltar lá no comecinho dessa conversa da gente. Eu falei sobre a parte de equação sagrada. O que é que eu fiz? Expliquei um conceito que me mostra como uma autoridade. A partir desse momento eu fiz uma ilustração. Rio de Janeiro, Niterói, precisamos de uma ponte, correto? É uma analogia, é uma metáfora que eu estou usando para você conseguir entender o conceito. Jesus falava muito por metáforas e analogias. Se você entende o poder que uma parábola, uma ilustração didática tem, o seu conteúdo ele fica muito mais poderoso. E mais uma vez, tudo isso você pode pedir ajuda à inteligência artificial, que ela vai te ajudar com isso, tá bom? E por último é definir a oferta, ou seja, o que você deseja vender, nem necessariamente é só um valor. Isso é claro que você tem o objetivo da sua palestra, adicionar bônus, coisas que se as pessoas tomam a decisão, elas vão ter um benefício, incluir urgência e escassez na sua oferta. E como assim urgência e escassez? Pode ser que as pessoas só consigam tomar aquela ação na palestra e não depois, até o fim do dia. Não. Quem se inscrever nesse QR Code que está aqui na tela agora vai ter um diagnóstico comigo, ou vai baixar isso daqui. Se eu descer daqui, não tem mais como você ter acesso a esse diagnóstico. Isso cria urgência, tá? E facilitar a ação. Faça com que a ação ela seja facilmente executada. Então, tem que entrar no link da bio para se inscrever no formulário, para do formulário entrar numa página, fazer uma confirmação, muito complicado. Então, o QR Code, tá cumprido. Ou preencher uma ficha. É isso. Então, a gente segue agora o sistema dos 3 atos, que é o ato 1, impacto inicial, fazer que as pessoas sejam impactadas e fiquem vidradas na sua fala. Ato 2 é o desenvolvimento, é o momento de desenvolver o impacto que você gerou no início. E ato 3, o momento de encaminhar as pessoas para a conclusão e conduzi-las a uma ação. Exemplo, esse aqui é o 80-20. O impacto inicial é o 80-20 de todo o processo. Então pode ser uma abertura dinâmica, uma anedota pessoal, uma metáfora poderosa, uma estatística chocante, uma pergunta retórica. Não tem medo de ser criativo. Tipo assim, ouse pra caramba. Porque se você não conquista a pessoa no começo, você vai ter que fazer um esforço descomunal para trazê-la de volta ali no meio da palestra. Então ela perdeu 20, 25 minutos ali tentando te entender, tentando gostar de ti. Vou dar um exemplo. Quando eu fui lá pro Japão, eu demorei pra cacete pra entrar. Por quê? Eu não conhecia o público. Eu não sabia, por mais que eu fiz a pesquisa, o estilo que eles gostavam. E aí, quando eu fui fazendo perguntas, eu abri com perguntas. Ali pro pessoal, o que é que vocês querem? O que é que vocês querem? O que é que não sei o quê? E aí eu fiz uma pergunta que é uma pergunta retórica. O que é que te impede de fazer 10 vezes mais no próximo mês? O que é que te impede de acabar o mês de maio com 10 vezes mais de faturamento? Aí eu fui passando. O que é que te impede? O que é que te impede? O que é que te impede? E eu provei para aquelas pessoas que nada impedia. E não, obviamente, nada impede, você consegue. Vai lá, eu quero, eu posso, eu sou. Não, eu falei assim, pessoal, vou mostrar a vocês a série de erros que vocês cometem no negócio de vocês e que se forem corrigidos esses erros, vocês vão conseguir extrair muito mais do impacto que vocês causam e desse impacto você consegue acelerar o seu desenvolvimento. O que é que eu fiz aqui de forma prática? Eu fiz aqui de forma prática um esquema em que eu fiz com que elas, refletissem ali. Já teve palestra que eu abri justamente
Ou uma cliente abriu justamente contando a história de vida dela, como é que o pai dela não apoiava ela, como é que ela tinha dificuldade como esposa e ela se cobrava muito. Entrou com uma história. Já entrei também com dinâmicas. Exemplo, a minha primeira palestra pelo MOF, que é essa empresa que eu tenho hoje, foi... na época eu falava mais de autoconhecimento. Então, qual foi a palestra? Eu pegava um copo, aí eu, não falei nada, eu só abria a palestra, eu ia lá na aguinha, botava a aguinha, dizia assim, pô, esse dia tá tão maravilhoso, que coisa linda, poxa, a palestra tá indo bem, as pessoas estão gostando. Aí eu dava um cuspe assim no copo, mas não tem como, né? A sala podia estar muito mais cheia. Eu disse, não, mas não importa, quem tá aqui, tá aqui, tá aqui por um motivo, eu enchia de aguinha. Aí daqui a pouco eu falava assim, cara, mas será que vai dar para vender? Será que vai dar para ter resultado nesse processo? Aí dava um cuspe. Aí eu falei assim, não sei, acho que eu gastei demais para fazer esse evento, aí outro cuspe. Aí eu sei que você já entendeu a dinâmica. Quando fala coisa boa, eu boto água, quando fala coisa ruim, eu cuspo no copo. Aí eu fui pro centro do esquema da fala e tomei aquilo que eu fiz. Tipo assim, tomei o cuspe e tomei a água. Aí eu falei assim, é isso que acontece todos os dias. Você toma e ingere aquilo que você fala, que você verbaliza, aquilo que você pensa. Hoje você tem tomado mais água limpa ou mais veneno? Você está se envenenando com suas palavras? Porque o tema da palestra era a palavra, o uso da palavra. Então o que é que eu fiz? Impacto inicial. Eu causei ali um incômodo, eu causei uma reflexão, eu causei algo que a pessoa... Eu parei o automatismo que ela tinha. Então agora o que é que eu faço? Eu desenvolvo esse pensamento. Eu introduzo, eu contextualizo para as pessoas. Aí entra, por exemplo, 3 pilares. Contexto. Problema, solução, antes, durante e depois. Entra contexto, problema, solução, antes, durante e depois. É a estrutura que eu uso. Então eu posso falar por que eu fiz isso, como é que funcionam as palavras, por que a gente se fala tão mal da gente e o que é que faz para resolver. Ou posso falar como era a minha vida antes, ou a vida de um cliente antes, como foi durante a aplicação desse método e depois. Eu posso tratar 3 pilares. Por que a palavra não sei o que, não sei o que, não sei o que? Por que 3 pilares? Pai, Filho e Espírito Santo. Brahma, Shiva, Vishnu. O nosso mundo, né, a trindade, tudo aquilo é pautado em 3. Então 3 é o triângulo. Triângulo é o primeiro padrão geométrico que a gente reconhece. Uma reta não é um padrão geométrico. Então você consegue colocar o seu conceito em 3, fica muito mais ilustrativo para você criar sua palestra. E por último, é justamente a questão da CTA, que é você fazer uma oferta. Ou seja, você vai oferecer algo em prol do tempo do público, em prol da energia do público ou do dinheiro. Portanto, seja irresistível. Se você vende uma mentoria high ticket, eu sempre vou recomendar para as pessoas que vocês encaminhem para um formulário, tá bom? Eu não vou pedir que você faça um pitch ali de 3 mil, 4 mil. Por quê? Geralmente em eventos as pessoas não estão em momento de comprar. Geralmente você precisa de uma call para explicar à pessoa como funciona o processo. E se você vai ver aqui no canal, já tem outras coisas que eu abordo sobre call. Tem outras coisas que eu abordo sobre a aplicação comercial desses conceitos aqui. Tá bom? Então, se você não tem isso claro, você vai fazer um pitch de 3 mil, compra lá 2 perdidos. Mas se você consegue fazer um formulário, você tem uma volumetria muito maior da sala que se interessa. E o que você faz? Você vai ali separando o joio do trigo, quem faz sentido e quem não faz sentido. Dito isso, essa estrutura aqui, presta muita atenção, printa aí a tela para que você consiga aplicar no seu processo. Então a primeira pergunta é como iremos impactá-la no início, que elemento de conexão será usado para aproximá-la e criar conexão, que elemento de credibilidade pode impressioná-la para nos escutar, que história pode prender a atenção dessa pessoa, e aqui eu já introduzo a única coisa que eu quero comunicar. Para as pessoas do Japão, foi a questão do refinamento da escala. Deixa eu ver a última palestra que eu fiz, e fazer uma palestra para uma cliente que ela me chamou, eu falei assim, narrativa é a coisa mais simples que você precisa, e quando você vê isso, o seu cliente já te fala narrativa. E se você não tá vendendo o quanto você espera, você não está escutando o seu cliente como ele merece. Era isso que eu queria falar. Escute seu cliente o quanto ele precisa e venda muito mais. Aí eu entro, por que entender sobre essa coisa é tão importante? Que emoção você deseja que as pessoas sintam? Então você consegue fazer uma palestra para gerar raiva, para gerar felicidade, para gerar alívio. É muito claro você saber isso, porque a palestra muda 100% pautado nisso. Quais problemas a pessoa enfrenta por não viver isso? Qual é a base que faz isso ser fundamental? Qual metáfora ou analogia pode facilitar o entendimento? Qual o resultado esperado de quem aplica isso que você está ensinando? Que resultados as pessoas já tiveram com isso?
Qual conclusão? A única coisa que você precisa que o público tenha, qual é o próximo passo que essa pessoa precisa tomar, o que será oferecido de bônus caso a pessoa tome ação, o que a pessoa perde se não tomar a decisão agora e o que ela precisa fazer para dar o próximo passo. Então agora você vai ver na prática como aplicar a estrutura magnânime da palestra de impacto. Exemplo aqui, fundador de startup de IA para CEOs. 90% dos CEOs relatam esgotamento em 12 meses. Você é uma dessas pessoas? Levanta aqui a mão quem sente sintomas de esgotamento no trabalho. Então, o que é que eu já faço? Eu já causo uma reflexão nas pessoas. E aí eu entro com a história, que começou com um notebook emprestado em hackathons, que são competições de final de semana, ali para chegar em projetos. Aí já comecei e eu trabalhava muito para conseguir dar uma vida melhor à minha família. E por causa disso eu consegui gerar 3 startups a virarem unicórnios, ou seja, uma empresa que vale mais de $1 bilhão. E aí eu posso contar a jornada do dormitório da faculdade à Unicórnio AI. E qual que é a coisa que eu quero dizer? Que a IA deve ser o seu copiloto estratégico. Em toda a jornada, a IA é uma forma de tirar o esgotamento. Aí, só um off-topic. Eu estou gravando isso por um sistema chamado Loom. A apresentação eu fiz por um sistema chamado Gamma. E daqui a pouco eu vou upar no YouTube. Então, são várias tecnologias que ajudam. Entendeu? Então, é isso que ele quer trazer na palestra, que se você tiver esses vários copilotos estratégicos, você consegue acelerar muito mais e ter tempo para as coisas que são importantes. Sem IA, você fica atrás da concorrência. Qual é o sentimento que eu preciso que ele gere? Urgência e empolgação. Qual o problema que a pessoa enfrenta por não viver isso? Processo manual lento, decisão baseada em achismo. Então, você tem que fazer uma planilha, tá lá seu filho te chamando, tá lá sua família te chamando, e você tá lá ocupado com a planilha, enquanto a IA podia fazer isso em segundos. Você tá lá com um relatório inteiro para você analisar, um processo de vendas inteiro para você analisar. Ao invés de você fazer isso na mão, você pode passar para a IA fazer isso. Então o que é que eu estou fazendo? Urgência. Olha quantas coisas estão acontecendo e você está perdendo. É diferente você falar alívio. Eu estou gerando urgência para que ele tome decisão naquele momento. Quais pilares que fazem isso ser fundamental? Dados, aí eu explico, né? Ele explica um pouco mais dos pilares. E aí qual que é a metáfora que pode facilitar o entendimento? Que ela é um copiloto. É um funcionário que nunca se cansa, não pede férias e nem 13º. Por que essa analogia do funcionário? Porque está dentro da realidade dos empresários. E eles vão entender muito fácil. Qual o resultado esperado de quem aplicar isso que você está ensinando? 30% de eficiência operacional em 6 meses. Quem já teve resultado com isso? Então você traz um case, você mostra as pessoas que já foram beneficiadas. Qual a conclusão que a pessoa precisa que ela tenha? Adota a IA como copiloto. Mais uma vez, estou repetindo a mesma coisa. Porque eu quero que essa coisa fique na cabeça do cliente que está vendo. Qual o próximo passo? Eu preciso indicar, agendar um demo de como a IA pode ajudar a sua empresa. O que é que será oferecido de bônus caso a pessoa tome a ação? Um documento com todas as IAs que a empresa precisa. Então, olha, aqui eu tenho um documento com mais de 40 IAs que vocês precisam. Como hoje tem 1000 pessoas, quer dizer, tem 200 pessoas, aqui na palestra eu não consigo fazer 200 demonstrações. Então, para que você consiga ganhar a demonstração e também, independente se você vai agendar a demonstração ou não, preencha esse formulário para você ganhar as 40 IAs que a nossa empresa usa, plug and play, só implementar dentro da sua empresa. Por mais que a pessoa não queira o demo, você veja se você concorda comigo, a pessoa ela vai querer participar dos 40 negócios, dos 40 IAs. Ou seja, por causa de um bônus, eu acelero a ação. Por causa da escassez, que eu não consigo fazer 200, eu consigo fazer 10, eu potencializo a ação diferente se eu tentar fazer isso ali na munheca, ou, aqui a gente tem 10 demos. Não, você constrói de uma forma que leva as pessoas a tomarem aquela decisão imediata. Então, esse é um exemplo. Aqui eu vou trazer outro exemplo, a gente tem outros exemplos dentro desse documento, eu vou deixar ele disponibilizado aqui abaixo para você dar uma olhada. Como a gente vai impactar? Estrutura de yoga para mães exaustas. Prática de respiração 1 minuto, com sons ambientes e luz suave para criar imersão. Então, que elemento de conexão será usado? Pronto, muito mais relaxadas. Agora me contem, quem sente aqui com frequência o corpo pesado ao acordar? Eu entro com credibilidade. Olha, eu vou falar isso para vocês hoje porque eu tenho mais de 10 anos ensinando em 3 continentes e sou certificada pela Yoga Alliance e também mãe de 3 filhos lindos.
O que é que eu preciso falar? Porque se eu só mostro que eu sou brabo, ninguém se conecta. Aí entra, como é que eu transformei a insônia crônica em um sono restaurador com 5 minutos de meditação diária na minha primeira gravidez. O que eu quero falar? Corpo e mente conectados são a verdadeira fonte de energia diária. E eu vou desenvolvendo. Qual que é a coisa... Por que essa coisa é tão importante? Que uma vida desequilibrada leva à exaustão. O que é que eu quero que as pessoas sintam? Alívio e sensação de pertencimento. Eu entendo vocês e com essa prática vocês conseguem se aliviar. Então aqui um meio eu não vou abordar tão amplamente, porque isso aqui eu já sei que você sabe fazer. Construir o conteúdo, relatar o conteúdo. Qual a coisa mais importante? Que você mantenha a linha lógica. Se o que eu quero falar é corpo e mente são conectados, são a verdadeira fonte de energia diária, aqui no meio eu preciso conectar com isso. Eu preciso continuar abordando essa mesma coisa, tá bom? Então a mesma coisa você faz na sua palestra. E por último aqui, eu entro com a conclusão. Eu quero motivar a ação. Quando você respira, você retorna ao seu centro e isso muda tudo. E qual a proposta que eu tenho para vocês hoje, para a gente não parar aqui? Porque eu sei que foi bom 5 minutos, eu sei que foi bom me escutar. Mas você vai chegar para casa, vai ter filho chorando, marido pedindo comida e coisa para limpar a casa e cliente te chamando e talvez você não continue com essas práticas. E a gente quer formar uma rede de apoio, ou seja, a gente vai fazer um círculo semanal de yoga para mães. E quem tiver aqui hoje vai ganhar a gravação das práticas de uma playlist meditativa exclusiva, que eu montei pautado nesses 3 anos de trabalho, esses 10 anos de trabalho em 3 continentes. Tudo aquilo que eu coletei que foi o melhor para relaxar. Você está num dia estressante, você está num dia ali, nossa, exaustivo, é uma forma de relaxar você, é uma forma de te deixar muito mais tranquila. Dito isso, só hoje, quem se inscrever aqui, esse grupo ele tem um custo de 197, mas quem se inscrever até o fim da palestra tem um tempo gratuito por 1 mês de trabalho. 1 mês junto com o nosso grupo no círculo semanal de yoga para mães. Então toda semana a gente vai fazer práticas de yoga, você vai estar acompanhado, a gente tem um grupo. O que eu estou fazendo? Eu estou adicionando bônus. O que eu estou fazendo aqui também? Eu estou adicionando urgência. Se eu falo que tem um custo e que naquele momento não tem mais aquele custo, eu estou esticando a corda para dizer, toma a decisão agora, não é depois. Porque se eu falar, ai, é 1 por 197, quem tiver nessa palestra ganhou um cupom especial que fica 97. Não quer dizer que a pessoa vai tomar aquela decisão, porque não tem urgência, tá? Ela ganhou um benefício, ó, não acaba o benefício nem tão cedo. Se por algum acaso eu inverto essa lógica, eu digo, ó, se você não se inscrever aqui agora, naturalmente você não vai ganhar isso. Aí a pessoa se inscreve, tá bom? E aqui, ao invés de fazer o QR Code, procura a nossa assistente, a Lina, que está ali no canto, já faz a ficha com ela se você quer participar da Yoga para Mães. Olha que coisa legal. Se a gente consegue estruturar isso, automaticamente a gente vai ter grandes resultados. É a mesma lógica para você fazer um pitch de high ticket, tá? Se você quer fazer um pitch de high ticket, na parte de não tomar a decisão agora, você bota um bônus de 5 primeiros, de 10 primeiros. Assim, os 5, 10 primeiros vão visitar o nosso escritório presencial. Vão ter um tour no nosso escritório presencial, passar o dia inteiro vendo como uma operação. Então tem que ser os 5 primeiros a se inscreverem. O que é que eu estou fazendo? Forçando uma ação. É aqui outro exemplo também, mas o principal aqui, isso já entra mais um quesito de high ticket, né? A estrutura você já sabe qual que é, eu só vou passar para o ato 3, que eu sei que é onde as pessoas têm mais dificuldade, que é a motivação. O que é que eu tentei falar? Com o bom brand, você ensina o seu cliente a te divulgar. Qual o próximo passo? Participar do diagnóstico de marcas para clínicas, será entregue um PDF completo em passo a passo para as pessoas que se inscreverem. Se eu só falo que vai ser uma venda, ou um diagnóstico, a pessoa já faz, isso aí ele vai me vender. Se eu falo que tem um PDF, eu mostro o PDF, é top. Qual que é o fator de motivação? Não tem como você se inscrever no diagnóstico se não for por indicação de alguém que já é meu cliente. A única exceção que eu estou abrindo hoje é aqui. Então, escaneia o QR Code e vamos junto com a gente. E para acabar, né, de forma pontual, é muito importante que você treine anteriormente, que você vá preparado para impactar. Porque existem alguns momentos que eles são mais chave da palestra e você precisa ter muito claro esses momentos. Eu vejo que as pessoas elas dependem muito do flow ou tirar do bolso. Não faça isso. Se você quer... Obviamente o flow ele é muito importante, eu não vou tirar o mérito dele, eu sempre fui o cara do flow. Só que eu vejo que se você consegue combinar o flow e a ordem, o flow e aquilo que já está pronto, já está pré-planejado, você consegue extrair muito melhor o seu processo de palestra. Apresente para quem você confie, peça uma opinião sincera. Às vezes na sua cabeça faz muito sentido e quando você vai explicar não faz nenhum sentido. Colete feedbacks e faça melhorias na sua fala.
vai falar, ó, pode melhorar aqui, pode melhorar lá, show de bola. É fundamental que a única coisa seja repetida enfaticamente ao longo da palestra. Então, se pode ver que o que é que eu trouxe para você, que existe uma estrutura de palestra que você seguir ato 1, ato 2 e ato 3, você vai obter resultados com isso. Foi isso que eu falei. Desde o começo eu introduzi isso. Tem que ter um passo a passo para você atingir esse objetivo. Se você quer atingir o objetivo e não constrói pautado no público, não constrói pautado em refinamento, não constrói pautado na pessoa que está ali, você não vai obter o resultado que você quer. Show? Ao mesmo tempo, eu trouxe para você que, se você aplica isso, você pode ter muitos formulários, você pode ter muitas vendas, você pode ter muitos leads que anteriormente você não tinha. E eu também trouxe que é melhor que você faça uma abertura para formulário do que você faça uma abertura para as pessoas se inscreverem numa coisa imediatamente. Porque as pessoas geralmente não estão em momento de se inscrever em nada dentro de palestra. Porque elas tomam um pitch o dia todinho. E se você for mais um, ela vai ficar ponderando. Ela está em momento de aprendizado, não em momento de decisão de compra. Atente-se à sua linguagem corporal e tonalidade de voz. Como você fala é ainda mais importante do que o que você fala. Vá alterando o ritmo da sua fala, não seja só enérgico e nem reflexivo, faça uma experiência completa. Não é só aquela coisa estável, 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 estável. Aí você fala mais alto, você fala mais baixo, você sussurra, você cadencia, você vai fazendo um momento ali, tá? Se você for usar slide, certifique-se de deixar poucas informações para o slide, para que a pessoa não foque tanto no recurso visual e esqueça de você. Certifique-se de interagir com o público e trazê-los para perto. Levanta a mão quem aqui já passou por. Pegue alguém da palestra e interaja, traz para o palco, faz a pessoa falar ali algumas coisas ou passa o microfone para ela. E certifique-se de fazer uma chamada para ação para um contato no futuro. E esse ponto de contato deve ser feito em um tempo breve. Eu já vi muita gente que fez o ponto de contato, fez tudo certo e demorou para falar, a pessoa esqueceu disso. Então, se você consegue concatenar e amarrar tudo isso, automaticamente você vai ter um resultado 100 vezes melhor do que se você fizesse algo isolado, algo solto, tá bom? Então, essa é uma das estratégias que a gente passa para os clientes para eles conseguirem fazer 6 dígitos no mês. E garanto a você, se você consegue extrair o melhor da palestra, você vai ter um pico de faturamento assustador e esse pico vai fazer com que traga muito mais previsibilidade e escala para a sua empresa. Matheus, eu gostaria de um olhar personalizado teu para o meu processo. Eu quero escalar, eu quero ir mais rápido. Aqui embaixo eu deixei o diagnóstico de escala para que você consiga se inscrever, implementar isso dentro do seu processo e a partir dessa implementação você acelera seus resultados. Lembrando que hoje, aí o link está aqui embaixo, tá? Só para você não esquecer. Lembrando que hoje a gente tem outro vídeo também que fala de eventos presenciais, a estratégia prospectiva para eventos presenciais. Vale muito dar uma olhada nesse vídeo e complementar o conteúdo de eventos presenciais. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, as redes sociais estão aqui embaixo e até o próximo vídeo aqui no canal Matheus Show. Um grande abraço e vamos embora.